No dia 31 de maio de 1863, um fenômeno de natureza religiosa e espiritual se passou na cidade gaúcha de São Borja e foi reportado em vários periódicos da época, tanto da província do Rio Grande do Sul quanto do restante do país. O interessante desse fato é que ele reúne elementos que vão reportar, digamos assim, a religiosidade da época, tá? Se trata de uma manifestação espiritual, que eu vou discorrer durante o vídeo, mas também porque aparecem certos personagens que depois a gente vai verificar presente na religiosidade popular brasileira, principalmente em algumas religiões de matriz africana. Então vamos discorrer o que aconteceu em São Borja no dia 31 de maio de 1863. Naquela ocasião, numa zona afastada da vila de São Borja, tá? Na casa do índio Pantaleão, estava ocorrendo a novena do Divino Espírito Santo. No dia 31 de maio de 1863, era o domingo da Trindade, fazia parte das comemorações católicas do Divino Espírito Santo. E na noite desse domingo estavam um grande número de pessoas reunidas na casa desse Pantaleão, que é descrito como índio aculturado, fazendo uma novena. Em determinado momento, a esposa do seu Pantaleão, ela se dirige para fora da casa, argumentando que alguém chamou ela, tá? E ela sai para fora da casa, vai ver no pátio e não encontra ninguém. No que ela retorna, começa uma série de manifestações espirituais. Ela, de certa forma, digamos assim, passa a ter convulsões, entra em transe, como se fosse uma espécie de possessão. As pessoas que estavam na casa por ocasião da novena dos festejos do Divino Espírito Santo acudem à Dona Joaquina, esposa do seu Pantaleão, tá? Colocam ela numa cama, acreditam que inicialmente ela está sofrendo algum problema de saúde, tá? E logo em seguida é mandado vir buscar na vila de São Borja, eles estavam numa zona rural, como eu havia falado no início do vídeo, um médico que responde com o nome de Dr. Arapongas. Esse médico ele vai no dia seguinte atender a dona Joaquina, que está completamente fora de si, numa espécie de transe, com muitas convulsões, e ele utiliza os melhores tratamentos da época para tentar compreender o que estava se passando com a dona Joaquina. Ela já estava acamada, mas completamente fora de si, até de certa forma com um comportamento muito estranho, lembrando uma possessão, tá? O Dr. Arapongas, depois de ter prestado o atendimento que era possível à dona Joaquina, ele recomenda o seguinte, que se busque um preto com cachimbo, que era conhecedor daquelas artes, porque as artes médicas dele já não resolveriam o caso da dona Joaquina. A advertência do Dr. Arapongas é muito curiosa, é muito surpreendente. Tá? Ele, como médico, ele reconhece que aquilo ali não é de uma natureza médica, mas de uma natureza espiritual. A família e os amigos em polvorosa, percebendo que o Dr. Arapongas não podia fazer nada em relação ao caso da dona Joaquina, começam a fazer uma série de orações, de novenas, pedindo o pronto restabelecimento dela. Aquilo ganha repercussão e eles vão atrás do tal preto de cachimbo, tá? Como uma espécie de curandeiro. De acordo com a notícia, eles não acham nos arredores aquele preto de cachimbo. Eu estou justamente transcrevendo para vocês como é que está nas notícias da época. E aí eles vão buscar um outro curandeiro. Mas eles inicialmente queriam esse preto do cachimbo porque entendem que aquilo ali é uma manifestação espiritual e viam nesse preto de cachimbo uma espécie de autoridade para resolver o problema da dona Joaquina. A família da dona Joaquina, então, consegue encontrar esse outro curandeiro, que não é um preto de cachimbo, mas é um índio também,
conhecido como Índio Lourenço. Esse Índio Lourenço, ele se dirige à casa do seu Pantaleão e à dona Joaquina, que está com sintomas de possessão, e chegando lá, diz que sabe o que está passando, o que está acontecendo, e, digamos assim, armado de um grande crucifixo, começa a interpelar a dona Joaquina e pede que o suposto espírito, vamos dizer assim, que está ali com a dona Joaquina, se manifeste. Ele tem um grande crucifixo na mão e começa a fazer perguntas. Quem está aí, homem ou mulher? E aí, depois de muita dificuldade, aparece uma voz em castelhano, em espanhol, que a dona Joaquina começa a falar, num tom mais grave, e diz que é homem. Pois bem, o Índio Lourenço começa a fazer uma série de interpelações à dona Joaquina e pergunta o que ele queria junto àquela pobre mulher, aquela pobre e miserável mulher. E ele começa a contar a sua história. Ele é um correntino, ele é da província de Corrientes, na Argentina, e por volta de uns anos antes, ele foi traído por um amigo dele em função de uns patacões. Patacões é a moeda da época, um tipo de moeda da época. Ele foi assassinado no meio do mato, próximo dali, e seu corpo ficou insepulto. Por isso, desde então, a sua alma não tem descanso. Muito bem. E aí o Índio Lourenço, esse curandeiro que está tratando da dona Joaquina, possuída por esse espírito castelhano, tá, que se apresenta como João Pôncio, em espanhol Juan Pôncio, pergunta então, o que tu queres que a gente faça por ti? Que, como eles não achariam a cova dele, né, aonde ele ficou insepulto, que próximo dali, junto ao rio, não descreve que rio é esse, se erigisse uma grande cruz de madeira em favor dele, que fosse benzida, tá? E aí ele deixaria a dona Joaquina em paz. O Índio Lourenço toma parte e diz que isso vai ser feito, mas era necessário que ele deixasse a dona Joaquina em paz imediatamente. Pois bem, desde então, desde aquele momento, o dito espírito do Juan Pôncio deixa a dona Joaquina em paz, ela restabelece prontamente a sanidade, a saúde e não acontece mais nada. Da mesma forma, como ficou combinado, o seu Pantaleão, marido da dona Joaquina, que teve, digamos assim, a aflição de ver a mulher em transe, possuída por vários dias, acredita e presencia esse diálogo, tá, entre o suposto espírito obsessor que tinha se apoderado da dona Joaquina e manda fazer a tal cruz, manda benzer ela, uma grande cruz de madeira, e coloca junto ao rio que o Juan Pôncio tinha pedido, tá? Desde então nunca aconteceu mais nada. Finalizando o vídeo, fazendo essa descrição dessa curiosa notícia, tá? Que se passou em São Borja no ano de 1863, é que um dos cronistas da época que reporta esse acontecimento, tá? Que toma grande proporção, como eu havia falado, ele é reportado em vários jornais do Rio Grande do Sul e do restante do país, é que ele é da Gazeta Gabrielense, de São Gabriel. E ele encontra um registro de um desaparecimento entre 1846 e 1847, anos antes, justamente ali na região, de um castelhano denominado Juan Pôncio. Tá? Então, para corroborar um pouco da história. Deixando bem claro que isso aqui é um registro histórico sobre uma manifestação religiosa, espiritual, enfim, que se passou naquela época, naquela localidade, e tem mais a questão de trazer o aspecto da curiosidade, do insólito, cabendo a quem está assistindo acreditar ou não.